Boa tarde, meus queridos amigos. Que Jesus nos abençoe nesta tarde de sábado, onde aqui estamos nos encontrando mais uma vez para darmos continuidade às nossas atividades em nome de Jesus, na Casa Espírita, na Casa de Eurípides, nesses encontros virtuais que chegam em tantos lugares, em tantas casas que se abrem e recebem neste momento a nossa reunião, as nossas preces, os comentários dos nossos amigos, o momento azul tão encantador que nos motiva e nos alimenta. Com certeza, a lição de hoje, que tem o título Saber e Fazer, e tem a seguinte frase: quase todos sabem, poucos fazem. Vem nos chamar bastante a atenção quando, neste momento, temos poucas coisas que nós podemos estar fazendo para aliviar um pouquinho a dor do nosso próximo, as necessidades de alguém, né? Então, o nosso movimento é maior nas vibrações, nos sentimentos, e isso nós só podemos fazer se nós soubermos. E aqui, dentro junto com a doutrina espírita, no conteúdo da doutrina, no Evangelho de Jesus, é que nós aprendemos nos habilitamos, nos qualificamos para poder, nesses momentos difíceis, podemos estar sendo úteis. Então, levando a nossa prece, levando o nosso sentimento, as nossas vibrações a tantos corações, com certeza, um pouquinho nós estamos fazendo. Vamos nos enriquecer um tanto mais. Vamos saber, é o momento de procurar nas páginas dos livros, nos ensinamentos de Jesus, muito conteúdo para que nós possamos nos habilitar cada vez mais e daqui a pouco, quando nos encontrarmos de novo, estejamos aptos a socorrer aqueles que precisam, aqueles que estiverem em dificuldades, aqueles que estão com sentimento de perda pelo distanciamento de alguns familiares. Tudo isso vai acontecer, né, gente? Está demorando para as coisas se resolverem. Talvez esteja faltando ainda mais participação do nosso coração, do nosso movimento de cristão. Porque nem todo mundo conhece. A lição vai nos explicar bem hoje, eu tenho certeza que nós vamos ouvir belos comentários a respeito. Mas todas as religiões, elas têm esse motivo de levar o bem. Mas as pessoas muitas vezes ouvem e ficam simplesmente com esse conhecimento. Está na hora de nós fazermos alguma coisa, né? Aproveitando este momento, que tal a gente lançar a campanha do cobertor, né? Está frio, nós já falamos isso a semana passada, eu acredito que os colegas vão colocar já no grupo da casa. Vamos juntar cobertores, seja eles aqueles que nós compramos novos e podemos doar os antigos, ou quem quiser estar comprando cobertores, a gente está recebendo, colocamos ali algumas pessoas que vão estar dispostas, já preparadas a receberem, para que a gente possa distribuir no final do mês. As nossas meninas já estão perguntando. Com certeza, o frio que faz na nossa casa, faz também na casa delas. E são 40. Na realidade, nós temos um pouquinho mais, porque nós temos uma pequena lista de espera que chega nos 45 e às vezes algumas saem, se desligam assim no meio do ano. Nós já estamos no meio do ano, ninguém se desligou. Então, das 40 cadastradas, nós temos mais 5 na lista de espera que estão também precisando dessa ajuda, estão indo ao centro buscar a cesta básica, se não completa, o que tiver. Então, estamos aí nos mobilizando para atender a necessidade de algumas famílias, são poucas, né? Mas de nosso coração nós vamos conseguir fazer alguma coisa por eles, né, gente? Serenando então
os nossos corações. Vamos juntos elevar o nosso pensamento em prece a Jesus, agradecendo o Senhor pela bênção desse instante, pelo acolhimento que o teu coração nos recebe, pela oportunidade de estarmos adentrando nesta reunião, neste momento, na casa de Eurípides. Por tudo, Senhor, que vamos aprender e que temos oportunidade de estarmos compartilhando. Obrigado, Jesus, que as tuas bênçãos alcancem o nosso coração através das vibrações dos nossos companheiros no trabalho de passe, refazedor e amigo, que agora se reúnem e nos enviam as vibrações do passe que tanto estamos saudosos. Obrigado, Jesus, por toda esta oportunidade e que na tua paz possamos transcorrer esta reunião e aprendermos um tanto mais. Obrigado, Senhor. Obrigado aos amigos e que tudo corra na maravilha de sempre. Que Jesus nos abençoe.
fechem seus olhos e concentrem-se. Concentrem-se na casa de Eurípides. Pensem em Jesus. Imaginem-se na sala de passes. Porque agora os trabalhadores do passe também estão concentrados, emitindo o passe espiritual à distância. Sintam essa energia que alcança a todos vocês como um raio protetor. Boa tarde, estão me ouvindo? Obrigada. Boa tarde novamente, é uma felicidade estar aqui, estar com todos vocês e ver aí a carinha de todo mundo aí, que saudade. O Walter já começou emocionando todo mundo aí, mostrando aí imagens da casa. Realmente, a saudade está apertando, está demorando muito, como a Fátima falou, mas o momento nos pede essa reclusão e a gente se reúne como a gente pode, como é possível para nós nesse momento. Que Jesus abençoe a todos nós. A lição desta tarde está no capítulo 49 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 49. Saber e fazer. Se sabei estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus. Este trecho está em João, capítulo 13, versículo 17. Entre saber e fazer, existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre o saber e fazer. Que assim seja. Nesta tarde, Emmanuel retirou um trecho escrito na Bíblia por João, e que tem como subtítulo Jesus lava os pés dos seus discípulos. Exatamente aquela conversa que o Cristo estava tendo com seus discípulos, enquanto ele lavava os pés de todos, pouco antes de ser preso, pouco antes de anunciar que ele seria traído por um deles. E essa parte da Bíblia foi escrita por João, que foi um discípulo do nosso irmão Jesus Cristo. Não se confunde com João Batista, que foi um antecessor do Cristo. Este João, que escreveu aí o nosso trecho desta tarde, ele já era um seguidor de João Batista.
e ele era chamado carinhosamente pelo Cristo de Boanerges, porque ele era um homem mais sisudo, mais bravo, e foi o apóstolo incumbido de cuidar de Maria após o falecimento do Cristo, após a crucificação. E isso fica bem claro no próprio Evangelho de João, entre os capítulos 19, no capítulo 19, versículos 26 a 27. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, do discípulo a levou para sua casa. Então, João foi o incumbido por Cristo por cuidar de Maria. E nessa tarde, Emmanuel nos traz uma reflexão muito importante sobre o que é que nós fazemos com os ensinamentos do Evangelho. E também indica essa distância entre o que nós sabemos e o que nós efetivamente fazemos. Nós não podemos nos esquecer que o Cristo, ele inaugurou uma nova era na humanidade. A era do fazer o bem. Não basta mais não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos de que fizessem conosco. O Cristo avançou no sentido de fazer ao próximo aquilo exatamente que gostaríamos que fizessem conosco. E esse deve ser o norte da nossa conduta. Exatamente o que o Cristo fez. Ele não só explicou para nós o Evangelho em seus sermões, em suas parábolas. Ele também exemplificou, ele agiu. E a lição nos traz aqui uma lição nos traz aqui uma mensagem importante. Imaginem todos nós se um médico, por exemplo, o Walter, tivesse passado lá tantos anos na faculdade, fazendo residência, fazendo especialização, e depois de tudo isso simplesmente fosse para casa e não agisse mais. Qual seria o proveito para a humanidade de tanto estudo? Para que esse estudo? E é exatamente a mensagem que Emmanuel nos traz aqui. Todo o Evangelho ele tem uma utilidade, é para aplicar na vida. E a Kátia, semana passada, ela nos lembrou de uma passagem de Eurípides Barçanufo com Jesus Cristo, que ela é muito apropriada para essa tarde também. Eu não sei se todos estavam aqui, mas a Kátia mencionou aquele encontro que que Eurípides Barçanufo teve com o Cristo, onde ele chorava. E quando nosso professor Eurípides perguntou o porquê ele chorava, ele exatamente disse que ele chorava pelos que conhecem o Evangelho e não o praticam. Essa é uma advertência muito significativa para todos nós e ilustra muito essa tarde. O que é que nós estamos fazendo com as lições do Evangelho? Elas são para nós, é para a prática. Foi o que o Cristo fez, exemplificou. E nós estamos também aqui, não só para aprender, mas para fazer. A lição nos pede ação. E como o Daniel sempre nos lembra, em suas falas, na nossa casinha, a casa de Eurípides é um facilitador para nós, para essa prática do bem, para a prática do Evangelho. Então, que Jesus Cristo nos abençoe e intua todos os amigos aí nessa tarde em suas explicações. Que assim seja. Agora mudou aqui o aplicativo, eu vi que eu tinha que clicar para ficar, né? Perder para poder o meu microfone funcionar, demorou um pouquinho. Boa tarde para vocês, boa tarde para todos. Realmente esse vídeo foi emocionante, muito gostoso poder relembrar dos momentos que a gente estava juntinhos, né? Muito gostoso mesmo, parabéns para o Cuba pelo vídeo. Bom, a lição de hoje, como a gente costuma dizer, ela é bastante repetida por Emmanuel. Inclusive a última lição que eu comentei, né, que semana passada, a gente agora está se revezando, né, não comentei semana passada, mas na semana retrasada, a lição 47 falava exatamente sobre o mesmo assunto. A pergunta era, a grande pergunta, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Na época eu até citei, sem saber que chegaríamos, né, nessa lição, o mesmo versículo de João. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então vejamos o quanto é importante a gente realmente aprender esse ensinamento. Bom,
Como eu disse, então, só retrocedendo no que eu falei na semana retrasada, eu disse que todos nós já sabemos o que nós temos que fazer, nós já sabemos o que é certo. Falta para a gente fazer, falta agir. Porque saber nós já sabemos. E como é que eu posso garantir isso que nós sabemos? Porque se Deus, ele é o amor supremo, a justiça suprema, a sabedoria suprema, ele não faria nada de errado. Se nós estamos agora no momento da transição planetária, no momento que é, então, a separação do joio e do trigo, a separação dos bodes e das ovelhas, isso é sinal de que nós já temos conhecimento suficiente para sermos cobrados. Deus não nos cobraria atitudes, não nos cobraria que nós agíssemos corretamente se nós já não tivéssemos capacidade para isso. Então, conhecimento não nos falta. Vamos ter isso em mente num primeiro momento. Bom, aí o que a gente pode pensar? Mas então se eu sei e não faço, puxa, isso é burrice. Burrice saber e não fazer, né? Bom, de certo modo mas vamos pensar que isso é uma parte do processo de aprendizagem. É parte do processo de aprendizagem. Vamos deixar um pouco a culpa de lado e começar a agir mais para alterar a situação de coisas que não nos agradam, ao invés de tentar nos culpar. Então, falando a respeito do processo de aprendizagem, né, eu busquei estudar a respeito disso, e existem algumas pessoas que defendem que existem 4 etapas do processo de aprendizagem. Essas 4 etapas, elas seriam: a primeira, o processo da incompetência inconsciente. O que isso significa? Que essa é a fase, até trazendo isso já para o nosso lado aqui do espiritismo, né? É a fase em que nós somos ainda muito primitivos. Nós efetivamente não sabemos o que fazer, nós ainda não sabemos e nem sabemos que não sabemos. Então, é a primeira fase da aprendizagem. Nós não sequer sabemos que fazemos errado. A segunda fase seria a fase da incompetência consciente. Então, essa é a fase em que nós já sabemos o que nós devemos, nós já sabemos o que nós devemos fazer, mas nós ainda não conseguimos fazer o que é o correto. Então, essa é a segunda fase. A gente já identifica o problema, mas ainda não consegue dar solução para ele. A terceira fase é a fase da competência consciente. Eu sei o que eu devo fazer e eu reflito, eu me esforço e consigo efetivamente fazer o que é certo. Mas ainda eu faço certo conscientemente. Eu preciso refletir, eu preciso pensar o que é certo, o que não é assim, e agora eu vou fazer. E a quarta fase, a quarta etapa, é a etapa da competência inconsciente. Você já faz o que é certo sem nenhum esforço, sem precisar refletir, sem precisar pensar. Você já faz o que é certo naturalmente. Naturalmente, sem nenhuma dificuldade. É essa a etapa que todos nós almejamos chegar. Todos nós almejamos alcançar. Né? Mas pensemos, então. Então, vamos refletir, cada um aí na sua cabecinha, né? Na sua casa. Em que fase será que eu estou? Eu fiz essa pergunta para mim mesma. E eu cheguei à conclusão, não sei se vocês vão chegar à mesma, que eu acho que em alguns quesitos nós estamos na fase 1. Em alguns quesitos nós estamos na fase 2. Em alguns pontos da nossa personalidade nós estamos na fase 3. Né? E talvez até em alguns pontos nós já estamos na fase 4. Eu acho que o processo de evolução ele se dá dessa maneira. Nós vamos melhorando em alguns aspectos. Alguns a gente ainda não conseguiu melhorar. Então nós encontramos pessoas que já são pacientes, já alcançaram a paciência. Eles são assim, você vê que nada pode... Você pode fazer o que quiser para ela, para tentar tirar ela do sério. E não sai. Você vai fracassar. Porque aquilo lá já é algo que ela já alcançou, já faz parte da personalidade dela, ninguém mais tira. Né? Então,
vamos fazer essa análise. Em que quesito que nós estamos ali lá ainda na fase 1? Em que ponto que nós ainda estamos na fase 2? Né? Aí eu cheguei e fui fazendo esse tipo de exercício comigo mesma. Eu convido todo mundo a fazer esse tipo de exercício. Né? Bom, a fase 1 é mais difícil da gente identificar, porque se nós nem sabemos que fazemos errado, nós não vamos conseguir identificar, nós não sabemos ainda, vamos ainda descobrir. Quem sabe, né, com fé em Deus, alguém nos mostra aí, olha, isso aí você está errado, e a gente consegue acordar e ver, não, realmente, isso daqui eu estava achando que eu estava certo nisso, mas não estava. A fase 2 já é mais fácil, porque a gente sabe o que é certo. A gente não faz. Então eu sei que eu não devo comer até me empanturrar e dormir. Ah, mas tá tão gostoso, vou comer mais um pouco. Né? Eu sei que eu não devo beber álcool, mas eu bebo. Usar drogas, mas ainda não consigo parar. Né? Quantas coisas nós podemos pensar? Eu sei que eu não devo falar mal dos outros, mas eu tô lá naquela rodinha, daqui a pouco começam, eu não seguro a língua. Eu falo. Mas a gente já identifica. Isso já é um sinal de evolução. A gente identifica. Esse é o primeiro passo. Para daí a gente começar a exercitar isso. Se eu identifico, vou mudar isso. Se eu quero realmente progredir, eu quero fazer isso conscientemente, não vamos ficar mais deixando para depois. Vamos ter uma evolução programada. Vamos fazer as coisas igual a gente não faz de qualquer jeito no nosso trabalho. Né? A gente se programa, a gente faz estudos, nós temos metas a serem atingidas. Por que não fazemos isso também com a nossa própria encarnação? Vamos ter uma encarnação consciente, vamos colocar metas. Isso aqui eu não vou fazer, agora eu vou fechar minha boca, daqui não vai sair mais nada. Para tentar passar dessa segunda fase. Que é isso que está sendo o convite de hoje. Né? Quantas pessoas, cada um vai identificar um problema. A gente dá diversas desculpas, a gente negocia com a gente mesmo. Ah, segunda-feira eu começo. Né? Para dieta, eu já usei muito isso daí. Segunda eu começo. Ah, hoje é despedida, vai. Hoje eu vou comer de tudo, despedida. Só que daí toda semana faz despedida, né? Porque não começa, daí faz despedida de novo. Né? Podemos pensar isso para diversas coisas. A gente dá desculpa, não. Eu subtraí, mas eu subtraí, isso daí não era nada, não custava nada, a pessoa não estava nem usando. Né? Ou não, porque eu nasci, veja bem, injustiçado, não tenho posses materiais, enquanto que aquela pessoa ali que nem o bem faz é cheia de posses. Então a gente tenta achar desculpas, a gente tenta negociar com a gente mesmo, e não assim a gente não sai dessa fase. Aí nós temos a terceira fase. A terceira fase já é aquela em que a gente identifica o problema e dá um trabalho. A gente ainda não é assim natural. Puxa vida, eu queria comer mais, eu queria. Mas eu já sei que vai fazer mal, eu vou me segurar. E você consegue. Você já está começando a fazer o certo. Não sem ter antes aquele dilema dentro da mente, sem ter que refletir, pensar, até chegar e falar, não, vou fazer o certo. Mas consegue. Com um pouco de esforço, sim, mas a gente faz. Né? Agora, em outros pontos, eu acho que até a gente já adquiriu, como eu disse, dei o exemplo da paciência. Em alguns pontos, a gente já conseguiu adquirir. São as virtudes que a gente alcança, e como está nos livros dos Espíritos, a gente não retrograda. O que a gente já conquistou já é patrimônio nosso. Então, para em muitos aspectos, a gente já adquiriu virtudes e já conseguimos exercitá-las assim com tanta naturalidade, né? De uma forma sem precisar ter esse dilema, aquele conflito moral, a gente não se sente mais nem tentado. Né? Tem homens que dão desculpa, não, traí, mas é porque a mulher era bonita demais, passou na minha frente, estou dando exemplo no masculino, mas pode acontecer para o feminino, né? Não é por causa disso, é porque você ainda tem isso dentro de você. Porque quem não tem, pode passar a Gisele Bündchen, não vai nem se sentir tentado. Então, a gente tem que pensar nisso. O que é virtude, é patrimônio nosso, e não dá mais desculpa.
Às vezes a gente até empurra com a barriga, não na próxima, como eu disse também na semana retrasada, vou deixar para a próxima encarnação. Isso aqui não dá para mim. Nessa eu não vou conseguir, vou deixar para a próxima mesmo. Né? Em alguns pontos a gente até já abre mão mesmo, desiste. Mas vamos tentar fazer o máximo, porque a vida, a oportunidade de nós estarmos aqui encarnados na Terra, ela não pode ser desprezada, não pode ser jogada no lixo. Tem muitos espíritos que estão lutando, querendo uma vaga aqui para estar aqui, para conseguir fazer sua evolução, para conseguir melhorar em muitos aspectos. E nós que estamos aqui não vamos desperdiçar, vamos fazer o melhor que a gente pode, fazer a nossa programação direitinho, vamos fazer o nosso dever de casa, programar, colocar, ticar o que já está certo, o que não está, e para a gente não perder uma oportunidade tão valiosa. E nós temos no Livro dos Espíritos, né, a questão 894 do Livro dos Espíritos, que eu gosto bastante dessa questão. E Kardec fez uma pergunta assim para os espíritos: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos contrários. Terão tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? É o que a gente falou, mas na cabeça do Kardec ele pensou assim: é mais difícil quando você é tentado e tem que resistir. Por exemplo, poxa, eu adoro chocolate, então aquele que não gosta e não é nem tentado, para ele é fácil, lógico que é fácil. Agora eu que gosto e estou tentada, então não é muito mais difícil para mim resistir? Numa visão simplória, a gente chega a essa conclusão. Mas olha o que os espíritos responderam. As que não têm que lutar são aquelas em que o progresso já está realizado. Lutaram outrora e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem muito naturais. Para elas, o bem se tornou um hábito. Deve-se, pois, honrá-las como a velhos guerreiros pela posição elevada que conquistaram. Essa é a quarta fase que nós estamos falando. Os espíritos puros, então, são aqueles que já atingiram a quarta fase. Eles já venceram, já passaram pelas dificuldades que nós passamos. E hoje o bem para eles se tornou um hábito tão natural quanto respirar. A gente não pensa, não, agora deixa eu fazer o pulmão inflar. A gente não pensa mais, não precisa mais pensar. Isso se automatizou em nós. Nós podemos fazer isso também com os sentimentos, com os pensamentos e com as nossas ações. Que as nossas ações no bem se tornem automáticas, assim como respirar. Nós podemos. É fácil? Não. Não é fácil. Exige esforço. Como Emmanuel diz, ele tem uma frase que é muito interessante, que ele diz assim: a disciplina antecede a espontaneidade. Nós estamos nessa fase, nós estamos na fase que nós temos que ter disciplina. Para criar hábitos é necessário disciplina, tanto bons quanto ruins. Nós temos maus hábitos é porque nós repetimos aquilo até que aquilo se tornou um hábito. E aí fica difícil de abandoná-lo. Depois que se torna um hábito, tudo é difícil. Ninguém pede, quando vai lá fumar o primeiro cigarro, ninguém ainda está com aquilo ali, não é um hábito. Naquele primeiro momento, você não foi constrangido a nada. Agora, depois que aquilo se tornou um hábito e você já tem um vício, aí é mais difícil de abandoná-lo, não é? É a mesma coisa com tudo, todo o resto. Todo o resto. E substituir um mau hábito por um bom hábito é um processo complicado, é um processo difícil, exige de nós muito esforço, suor. A gente não vai fazer isso, não vai acontecer assim. Na mágica, hoje eu vou orar, olha, amanhã eu não quero mais ter esse hábito e amanhã eu vou acordar assim. Eu vou precisar me esforçar, eu vou precisar fazer tudo aquilo que eu falei, aquele programação estratégica, planos de ação, vou ter que ter aquela conversa interna nas primeiras, segundas, terceiras, quartas vezes, até que aquilo um dia, nossa, isso é para tudo. Acordar cedo é difícil. Difícil, a gente dorme tarde, aí acorda cedo, fica cansado, fica com sono, aí aquilo vai sendo. Daqui a pouco você está 5 anos acordando cedo, mesmo quando você quer acordar tarde, você não consegue mais. Não é assim? Aí, final de semana, puxa vida, eu tenho aqui 6 horas da manhã, eu já estou acordado. Porque aquilo se tornou um hábito.
né? Dirigir. Eu me lembro que quando eu comecei a aprender a dirigir, eu tinha sonho. Eu pensava, sonho que era pesadelo, que eu ia subir aquele viaduto lá que vai para Taubaté, que vai para o shopping, e que eu parava, o trânsito parava, e aí eu ia ter que fazer a rampa. E como é que eu sonhava que lá o carro começava a descer. O medo, você tem que pensar, vou colocar na marcha 1, na primeira marcha, vou pôr na segunda. E hoje em dia a gente não pensa mais, aquilo começa a entrar no automático, né? Você já não pensa que eu estou mudando a marcha para a primeira, para a segunda, para a terceira. Entra no piloto automático. Então nós temos que fazer o bem se tornar isso, o nosso piloto automático. Vai exigir esforço, sim. Nós já vimos, diversas vezes a gente já comentou que existem estudos, um estudo da Universidade da Flórida, que para a gente atingir excelência em qualquer assunto, em qualquer prática esportiva, no instrumento musical, na matemática, em qualquer campo, né, são necessárias no mínimo 10.000 horas de treino. Então, no nosso campo da moralidade também precisa de esforço. Então, vamos pensar assim, para eu deixar de ser maledicente, eu vou ter que 10.000 vezes conseguir ficar de boca fechada. As primeiras vezes vai ser dificílimo, vou ter que ficar lutando contra ele. Não fala. Até que um dia, acho que nem vai mais passar pela cabeça, você já acostuma, já acostumou. Você sai da rodinha, levanta, saiu. Para tudo a gente vai ter que ter esse treino, vai ter essa dificuldade, mas a gente é capaz. E a hora que a gente conseguir, que mundo lindo que nós vamos ter. Esse que é o diferencial. O mundo feliz é um mundo em que todo mundo já faz o bem automaticamente, sem ter que refletir, né? Tem uma história que é até uma pessoa que eu fui checar, né, a fonte, é Décio Tadeu Orlando. Ele é bacharel em letras pela USP e mestre em literatura pela UFG. Ele conta que ele estava numa estação de metrô em Estocolmo, capital da Suécia. E lá ele reparou que tinha as catracas, né, para passar para o outro lado do metrô, e uma delas era livre. E aí ele perguntou para a atendente, para a pessoa que ficava ali, uma espécie de segurança, né, para que servia aquela catraca que estava livre. E a mulher então respondeu a ele: olha, essa catraca é para aquelas pessoas que por algum motivo estão sem dinheiro naquele dia, esqueceu o dinheiro em casa, enfim, passou por alguma dificuldade, ele pode passar pela catraca. Aí ele pensou, né, não, vou perguntar para ela, e se a pessoa tem dinheiro, mas não quer pagar? Passar por aí. Diz que a mulher apertou aqueles olhinhos e falou assim: por que alguém faria isso? Ela nem entendeu por que ele pensou nessa ideia. Ou seja, para ela já nem entra mais, essa ideia nem passa pela cabeça. Por que alguém faria isso? Quando a gente alcançar esse nível, né, de discernimento, de prática na vida, aí sim o mundo vai ser melhor. Eu trouxe um videozinho, não sei se eu tenho tempo, acho que são 3 minutinhos. Será que o Walter consegue pôr para mim? Que vai dar uma explicadinha no que a gente já tem de prática disso aqui no nosso país, aqui no Brasil, pertinho da gente, em Minas Gerais. Passa então para a gente, Walter. Agora você vai ver um exemplo de confiança no próximo. Em Delfim Moreira, um sitiante deixa os produtos à venda em uma barraquinha, mas sem ninguém tomando conta. São os clientes que pagam e até pegam um troco sozinhos. Quem passa por essa estrada na zona rural de Delfim Moreira, logo vê a barraquinha. Nela tem alguns doces, refrigerantes e, principalmente, frutas, verduras e legumes. Um mais bonito que o outro e tudo orgânico. Só falta uma coisa, né? Cadê o vendedor? Eu achei estranho, né? Porque é esquisito fazer um comércio na beira da estrada assim, deixar, né? Mas aqui funciona assim mesmo, viu? E as próprias plaquinhas da barraca já explicam essa ideia. Por exemplo, aqui o dono diz que precisa vender e que é só pegar e pagar. Para isso, ele confia na honestidade das pessoas. E o melhor de tudo está aqui nessa última plaquinha. Olha, aqui realmente ninguém está sendo filmado. Câmera mesmo só da nossa equipe, que flagrou o Lucas chegando para comprar algumas coisas. Vou comprar um refrigerante e balas. Mas isso aqui você mesmo que pagou então? Eu que paguei mesmo. Sempre faz assim? Sempre faz. Na barraca tem até uma caixinha para a própria pessoa pegar o troco se for o caso.
Esse casal mesmo de Itajubá comprou um saquinho de feijão por R$ 4,50. Como só tinha uma nota de 5, foi só pegar o restante em moedas. A gente nem acreditou quando a gente passou ontem aqui e viu, né? Voltamos hoje para constatar e comprar mais, que no mundo que a gente vive hoje é realmente interessante demais. Mas afinal de contas, quem será o dono dessa barraca? Nós fomos em busca dele e encontramos. Olha aí o seu Zé Cláudio, onde ele passa grande parte do dia. É nesse terreno, de frente para a Serra da Mantiqueira, que ele planta de tudo um pouco. E a barraca fica sem ninguém lá, porque nesse momento que não tem ninguém lá, eu tenho que estar produzindo para vender para você. Mas e essa ideia de deixar tudo na barraquinha para o próprio consumidor pegar e pagar? Bom, o Zé Cláudio é um engenheiro aposentado, mas diz que se considera um sonhador e, como tinha ouvido falar de ideias parecidas em outros países, resolveu arriscar. Estou vendo com bons olhos, acredito, tenho certeza que esse é um dos caminhos para que a gente reverta a imagem que o brasileiro é desonesto. A mulher dele só ficou sabendo da ideia quando já estava tudo pronto, mas não acreditou muito. Eu falei, não vai rolar. Não vai rolar. Parece que tem dado certo sim. Pelo menos todo fim de tarde o dinheiro tá lá na caixinha. E a ideia tem mexido com as pessoas. E achei isso uma coisa assim fascinante. Seria muito legal se essa moda pegasse. Espero que apareça mais Cláudio para montar outras lojas como essa. Tomara, né? Tomara, eu acredito. A gente vê aí pelo vídeo, né, que as pessoas ainda se chocam, né? Se chocam. Essa é a nossa realidade ainda. A gente desconfia. Pra gente é estranho a pessoa que não tentou tomar vantagem ali, levar toda a caixinha dele com o troco, né? E por certo, algumas vezes deve ter acontecido, mas tem dado certo lá para ele. E esse que é o mundo feliz. O mundo feliz é aquele que a gente não vai precisar ter vendedor tomando conta ali da caixinha de troco, que as nossas janelas vão ficar abertas, as nossas portas não precisam ficar trancadas, a gente não vai precisar ter todo aquele sistema de alarme, né? As nossas crianças vão poder andar na rua com tranquilidade, porque ninguém nem vai pensar em fazer o mal. A gente já vai ter o bem dentro de nós como um hábito. Então vamos exercitar, que o hábito não surge assim, né? Precisa do nosso esforço. Então, uma semana muito iluminada para todos nós, e uma semana de muito esforço, de muita reflexão, porque por enquanto a gente ainda precisa. Um beijo para todos. Saudades de vocês. Então, boa tarde aos amigos da Casa de Eurípides. É sempre um prazer estar na companhia de todos. É emocionante quando eu vi aquele vídeo, né, que o Cuba e o Walter colocaram, que mostra que um grupo unido, mesmo diante dos desafios, sempre tem alguém para dar a mão na estrada, que faz com que a gente não desista, faz com que a gente sempre siga adiante. Como trazia Paulo, é preciso continuar levantando as mãos cansadas e os joelhos conjuntados. E o texto que João trata na fala de Jesus, falando sobre a prática, sobre o trabalho, Jesus não foi um teórico. Como um grande educador, ele vai nos trazer que o trabalho, acima de tudo, é que desenvolve o espírito, nessa busca da tua essência, na busca das duas asas, do intelecto e da moral. Então, Jesus, ele não foi um teórico, ele não simplesmente falou do amor. Ele falou do amor amando, ele falou do perdão perdoando e falou do sofrimento passando por ele. E sempre nos diz, meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então, nos estimula a seguir sempre adiante. É importante o desenvolvimento teórico, é importante o estudo, mas é o trabalho que vai lapidando, através das experiências, a fazer esse autoencontro conosco mesmo. Já dizia Madre Teresa de Calcutá que as mãos que trabalham são mais sagradas que as bocas que rezam. As mãos que trabalham são mais sagradas que as bocas que rezam. É tão gostoso nós estudarmos o Evangelho. Mas quando nós nos deparamos com pessoas onde a gente possa
vê, por exemplo, no olhar de uma criança, quando lê-se uma simples história, ou se entrega o cobertor dessa campanha que vocês estão fazendo a alguém que não tinha possibilidade nenhuma de se aquecer naquela noite. A sensação é exatamente daquela de dever cumprido. É aquilo que está na frase de Eurípides, que foi colocado acho que pelo Cuba, né, no finalzinho do texto, do vídeo, que nós somos herdeiros das nossas realizações. Somos herdeiros das nossas realizações. Nós já passamos pelo cristianismo em outras reencarnações. Talvez muitos de nós, pela primeira vez em contato nessa encarnação com a doutrina espírita. Utilizamos a figura do Cristo simplesmente como uma figura religiosa. E a doutrina espírita nos apresenta um Cristo diferente, um Cristo educador. Mas sabendo que Jesus não é mais objeto de culto simplesmente, mas ele é um modelo de comportamento. Aí nos incentiva a seguir adiante. Então a doutrina espírita, quando Kardec traz na sua frase mais famosa, fora da caridade não há salvação, vai nos mostrar que o trabalho, acima de tudo, é que nos vai nos possibilitar a dar um passo à frente. Interessante que Kardec ele fala, olha, fora da caridade, ele não fala dentro da caridade, ele não fala dentro do espiritismo simplesmente, ele não rotula a religião. Ou seja, como Emmanuel coloca no texto, todas as religiões estão aptas a nos passar o evangelho, a moral através do evangelho. Mas são poucas as pessoas que realmente abraçam a causa, porque cada um tem seu tempo. Cada um vai abraçar a causa do Cristo num momento da sua vida. Quando nós não conseguimos pelo amor, como diz um ditado popular, a gente vai pela dor. É a dor que nos impulsiona a isso. A buscar algo dentro de nós que nós possamos nos compreender como um ganho de paz. E o trabalho nos faz isso. Claro que no início, nós sempre fazemos uma barganha com Deus. Eu me lembro, ainda jovem, na minha 10, 11 anos, meu pai me apresentava a doutrina espírita e falava que eu precisava pelo menos uma vez por semana na casa espírita. E quando eu saía de lá, eu falava, olha, hoje cumpri, agora só semana que vem. Porque era sempre aquela barganha com Deus. Eu já fui essa semana, não preciso mais. É que nem você está no seu trabalho ou no seu emprego fazendo aquilo que você não gosta. Porque emprego é fonte de renda e trabalho é fonte de vida. Então, quando a gente faz do nosso trabalho uma fonte de vida, a gente se realiza. Na casa espírita, nós também temos que ver se nós estamos no emprego ou no trabalho. E muitas vezes nós estamos barganhando com Deus. E estamos forçando lá. No começo é importante que se force, porque quando a gente não quer. Mas depois torna-se natural, como a Dani falou. Né? A partir do momento que você cria o hábito, ele te dá um prazer. Quando a gente deixa a nossa casa, deixa a nossa família, para a gente estar junto fazendo um trabalho, isso ele precisa dar um prazer. E essa é a grande realização que nós temos. Essa possibilidade de fazer esse autoencontro conosco mesmo, através do Evangelho do Cristo, na figura do outro. As outras pessoas são os nossos espelhos. Encontramos nos outros a possibilidade de trabalhar. Enxugando lágrimas de alguém, alguém enxuga as nossas lágrimas. Então é um processo cíclico. Quanto mais cedo eu começo a despertar para isso, menos dificuldades eu vou encontrando no caminho. Eu vou angariando para mim experiências que só o trabalho nos mantém de pé nos momentos difíceis. É essa possibilidade de entender os nossos potenciais que começa a dar um sentido novo para a nossa vida. Né? Eu gosto de uma carta que Guimarães Rosa manda para o seu amigo no final da vida, ele falando da importância das coisas essenciais. Ele diz assim, ando com fome de coisas sólidas, mas com ânsia de apenas as essenciais. Então, quando a gente está dentro de um trabalho, bem, a gente vai vendo que são coisas muito simples que nos movem, que nos leva a ter esse olhar diferente em relação à vida. Como eu tenho olhado para tudo isso? Nos dá a possibilidade de ser mais resilientes, ou seja, diante das dificuldades, diante das tempestades da vida, a gente vai envergar, vai cair algumas vezes, mas a gente vai estar pronto novamente para seguir adiante. Então, o trabalho ele nos motiva a fazer isso. E quando nós encontramos um grupo de pessoas, eu estou vendo aqui, até pouco tempo atrás, estavam 53 pessoas na sala, buscando ainda algo no nosso evangelho, que muitas pessoas falam que é tão repetitivo,
mas muitas vezes a gente não compreende, e estar juntos aqui ouvindo um pouco do Evangelho do Cristo faz com que a gente se console, que a gente se ajude. Mas a gente precisa sair um pouquinho da zona de conforto. A doutrina espírita nos incentiva a sair da zona de conforto. Não simplesmente a teoria, mas começar a sair a campo, para compreender essas necessidades do mundo. As necessidades que nós vivenciamos uma experiência onde nunca tivemos tantas dificuldades na área emocional. A Casa Espírita tem recebido tantas pessoas assim. E a gente está ali sempre apto a estar ouvindo pessoas. Porque ouvindo pessoas a gente ouve a nós mesmos. Porque os processos de dores são muito parecidos. Muito parecidos. Talvez nessa encarnação a gente já tenha tomado uma atitude diferente, né? Não mais uma rotulação do Cristo. Não usar mais o Cristo como uma figura dogmática. Agora o Cristo vivenciar essa experiência. Trabalhar aquilo que Kardec diz, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, é lutando contra as nossas más inclinações. E o trabalho faz com que a gente desenvolva esses nossos potenciais. Lembrando que vivenciar o Cristo não é simplesmente dentro da casa espírita, é onde quer que a gente vá. Então, Emmanuel vai fazer um convite, né? Ele tem uma frase interessante que diz assim: não há uma linha divisória entre tempo e serviço. Não há uma linha divisória entre tempo e serviço. Você tem que ser cristão onde quer que você vá, seja no seu trabalho profissional, na casa espírita, nas relações familiares, no trânsito. No trânsito é um muito bom lugar para ser cristão. Ou seja, nós somos trabalhadores do Cristo a todo momento. Eu sei que dentro da casa espírita é mais fácil. É muito mais fácil ser espírita. Aqui em Taubaté nós temos dificuldade para ser cristão em todos os lugares. Em Pinda é um lugar mais evoluído. Mas Taubaté a gente entra com cara de anjo dentro da casa espírita. E nem sempre a gente consegue se comportar como tal. Porque vivenciamos a teoria. É preciso mostrar para as pessoas o melhor de nós. Mas nós mesmos não queremos provar isso. Então as experiências da vida nos deparam com situações para nos testar. E testa bastante. Eu tive uma experiência que eu indo para o caminho do trabalho e em Pinda não acontece mais isso, mas segunda-feira de manhã eu sempre deparo ter um barzinho no caminho com pessoas na porta do bar segunda-feira, 8 horas. E como bom cristãos eu pensava, mas 8 horas da manhã já vão abrir no bar? E assim foi. No dia seguinte, eu passava de novo as mesmas pessoas no bar, 8 horas da manhã. Até que um dia um espírito amigo me chamou a atenção, por que você não para e entra? Eu falei, mas eu não quero parar e entrar, mas claro que você quer parar e entrar. Talvez você está prestando atenção que as pessoas estão na porta do bar às 8 horas da manhã, para e faça como eles, porque talvez você esteja querendo também. Eu comecei a dizer, não, mas não quero mais, então. Se você não pode ajudá-los, então começa a pensar diferente. Ao invés de você começar a dizer que eles estão no bar logo à porta da manhã, que são alcoólatras, você começa a fazer uma prece para que eles saiam dessa vida, porque você também já teve assim. Todos nós passamos por situações dessas. Nós estamos há quantas reencarnações tentando lutar contra os nossos vícios? E eu comecei a mudar diferente. Porque prática é alguma coisa, mas a gente sai do centro espírita e começa a julgar as pessoas na rua. Como se comporta, como se veste. Se está na porta do bar, se não está. Agora criou o hábito. Agora, onde eu vejo um bar, eu estou fazendo prece. Eu paro agora, me lembro de fazer prece. Porque eles também têm o tempo deles. Eles têm o direito de fazer escolhas. Estão buscando a felicidade também. Há maneiras que ele entende que é felicidade. Talvez o Cristo já nos abra a porta da felicidade de uma outra forma, de estarmos aqui reunidos, fazemos as nossas escolhas e começamos a pensar que a gente não quer mais perder tempo. Aí a gente vai fazer escolhas diferentes. Se não vem o arrependimento, as dores. Como dizia um monge beneditino, Benjamin Disraeli, ele falava assim, conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Quantas vezes nós já fomos convidados a trabalhar com Cristo? Quantas reencarnações o convite chegou à nossa porta? E a gente falou, agora não. Mas daí vem as dores.
As dores nos elevam, de uma certa forma, a baixar aquilo que a gente achava que era grande, porque o Cristo é assim. Cristo, ele se fez tão pequeno para mostrar que os pequenos podem ser grandes. Ficou no nosso nível, para nos incentivar como um grande educador. E a gente ainda, algumas vezes, a gente acha que não dá, acha que não quer ir. Talvez um dia de frio é tão complicado ir para o centro. E depois a gente vai ver que as necessidades são as nossas. E quando a gente sai para a rua, como vocês fazem em Pinda, levar uma comida, uma sopa, um lanche para os moradores de rua, a gente tem que entender que os necessitados somos nós. A gente vai buscar o pão do Espírito, levando para eles o pão físico. A gente vai ver que o trabalho é essencial. É por isso que nos emocionamos quando a gente vê um vídeo assim. Quando a gente nos emocionamos, porque a gente vai voltar numa memória de 2, 3 reencarnações, porque a gente optou a não seguir o Cristo. Ou pior, colocar uma máscara religiosa e dizer que é cristão. Mas, na verdade, nós fazemos coisas totalmente diferentes. No mundo, 90% das guerras são ditas guerras religiosas. E muitos filósofos não entendem por que de guerras religiosas, porque todas as pessoas, em todas as suas religiões, no domingo, entram nos seus templos religiosos, falam de respeito, falam de amor ao próximo, mas na segunda ele pegam em armas e esquecem tudo isso. É assim que a gente faz. Porque nós estamos num processo de lapidação. E nesse processo de lapidação, o outro torna-se imprescindível para o nosso crescimento. O outro que é diferente de mim, o outro que tem fome de pão e de espírito da mesma forma que eu tenho. Eu não sei, mas que meu tempo deve estar acabando. E foi o motivo do trabalho que fez com que a gente reencarnasse, entrasse na fila. E era uma fila tão longa. Mas a gente bateu o pé porque queria estar aqui. E muitos de nós quer sair daqui, porque acha que a vida é pesada. Por isso que Paulo dizia, uma carta aos Hebreus, tudo dai graças. Dai graça por aquilo que você faz, por aquilo que você tem, não por aquilo que você gostaria de ter. Dai graças pelo grupo que você acha que você encontrou nessa encarnação. Você acha que você formou o grupo da Casa de Eurípides nessa encarnação? A gente só acha, mas a gente se reencontra. Cada um vindo de um lugar e a programação reencarnatória nos põe juntos, os necessitados da alma. Porque a gente precisa das pessoas que estão na rua. A gente precisa das pessoas que choram, porque fomos nós responsáveis por que eles estejam nessa condição hoje. Agora a gente tem que amparar. E ele nos ampara. E é assim. É assim que, num grande poema de Maria Dolores, ela vai citar a nossa necessidade de estar reencarnado. Porque a gente implorou o trabalho. A gente fala assim, eu não quero mais só ficar lendo. Eu não quero mais ficar ouvindo. Agora eu quero ir para o campo de batalha. E quando nós estávamos lá no momento da erraticidade, fazendo esse planejamento, a gente orava tanto para estar aqui, pedindo uma oportunidade. Muitos de nós falam assim, eu quero ser espírita dessa vez. Porque a gente falou que ia ajudar tanto. Ia fundar centro espírita, passava na porta, nem entrava, mudava de calçada. A dor foi mais forte e nos reuniu. Quando eu falo casa espírita, eu não estou dizendo que outras religiões não fazem o mesmo. É que a doutrina espírita, falando por mim, tem aberto um pouco mais meus olhos em relação ao caminho que eu preciso fazer. E ela sempre fala assim, a escolha é sua, porque ela nunca impõe nada para a gente. Ela expõe, é nós que temos que escolher. E Maria Dolores, num texto, num poema extraordinário, ela dizia assim, mas pode se colocar no lugar dela, porque nós também dissemos a mesma coisa para estar aqui. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo.
Deixa-me renascer em qualquer parte. Entretanto, Senhor, que eu possa acompanhar-te onde queres que continues, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e esperança, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer a praga, a pedra, a lama e a grua, imitando milagres de colheita, mas sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora eu sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu, guiando nossos passos, e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. E assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. No anseio de seguir-te, eu quero trabalho apenas. Dá que eu seja contigo uma rosa de paz. Que eu seja alguém sem destaque e sem nome, mas que o ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e agravos reclamar-me as tarefas e o coração, não me largues ao susto em que me enleis. Ajude-me a colocar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeis, entre bênçãos e fé e preces de perdão. Não consintas. Não mais consintas que eu volte ao tempo morto da ilusão, convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem. A servir agora, Pai, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, anseio estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. É isso que a gente veio fazer aqui, meus irmãos. Marcar as nossas mãos com o trabalho do Cristo. Que assim seja. E graças a Deus. Uma boa tarde a todos, queridos amigos da casinha. Que bom, né? Que bom que a gente está aqui. Quanta saudade, né? Quanta saudade. E a gente fica olhando para essas carinhas aí, dá uma vontade de estar perto, né? Se eu pudesse, eu ia para a casa de cada um de vocês, mas eu não posso. Nós estamos de quarentena. Bem, o evangelho de hoje ele fala de saber e fazer, né? Duas situações bem interessantes, porque nem sempre quando a gente sabe significa que a gente faz aquilo que a gente sabe. E nem tudo que a gente aprende, às vezes a gente consegue colocar em prática, né? Mas de uma forma bem simples, né? O evangelho convida a gente no dia de hoje a perceber no nosso dia a dia aonde está o evangelho. E às vezes a gente acha que o evangelho tem que vir até a gente, ou que você tem que acessar alguma informação da sua cabeça e buscar aplicar o evangelho. Mas o evangelho está no dia a dia, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós produzimos. Agora a questão é, no momento que eu estou produzindo, no momento que eu estou envolvido com uma ação, eu percebo o evangelho naquela ação? Quando eu estou fritando um bife na cozinha, por exemplo, eu percebo que ali tem um evangelho envolvido? O ato de partilha, de companheirismo, você está depositando amor, energia em algo que você está fazendo. Quando eu canto uma música, por exemplo, será que eu percebo que ali tem um evangelho? Será que eu percebo que ali tem um ato de, ao mesmo tempo, de solidariedade, de elevação, de deixar uma pessoa boa ou bem? Muitas coisas que aprendemos ao longo da vida e às vezes a gente nem usa e nem percebe como vamos usar. E às vezes fazemos alguns questionamentos, né? Por exemplo, a gente aprende na escola que dois corpos não ocupam o mesmo espaço.
Mas às vezes no trânsito a gente quer fazer diferente. A gente, principalmente quando a gente está na Dutra ou quando a gente está, por exemplo, no Ayrton Senna, a gente quer mudar as leis. E daí nós percebemos que todas as leis que nós vivenciamos estão mergulhado dentro de um amor, onde o Evangelho está presente. Então tudo à nossa volta existe o Evangelho. E nós, nesse novo milênio que nós estamos vivenciando, pós-pandemia, há um grande divisor de águas que exige uma nova atitude. Porque agora o tempo é de tirar o nosso Evangelho das prateleiras medievais e trazer para mais perto de cada um de nós. Tirar o Evangelho da prateleira e colocar ele nas ações do dia a dia. Porque agora mudou a concepção, e principalmente uma concepção dogmática. O que nós temos que buscar agora é no nosso dia a dia ser do bem e se tornar um homem do bem. Isso é um princípio do Evangelho. É um princípio do Evangelho. Reconhecendo os seus valores, reconhecendo mais do que nunca as suas atribuições. Você foi depositado dentro de uma vida, e essa vida está pautada, sempre vai estar pautada nos princípios da lei do amor e outras leis da divindade. Mas o mais importante é reconhecer o seu valor, para que você consiga aplicar o Evangelho. Ninguém aplica o Evangelho se está destruído. É preciso se consertar, para que você distribua toda a essência do Evangelho para as pessoas que convivem com você. A primeira caridade é aquela caridade que você exerce para você mesmo. A caridade essencial que Emmanuel fala. Aquela caridade que você olha para você e você se permite curar. Você se permite restaurar. É tempo de restauração, é tempo de cura. Cura das nossas feridas. Quantas pessoas estão sozinhas com elas mesmas nesse momento? Então, é um momento de reflexão, de se restaurar, para poder colocar o Evangelho em prática. E mais do que nunca, depois quando a gente voltar às nossas ações, vocês viram aí no vídeo que a gente produziu, quantas coisas que a gente desenvolve. Quando nós voltarmos para essas ações na prática, mais do que nunca, nós vamos ter que estar com muito mais resiliência. Porque nesse processo de transição, como diz Aragô lá no livro da Gênesis, vai se exigir mais de cada um de nós. E daí você fala, mas o que você está falando? Eu estou falando daquilo que você tem de melhor. A gente precisa ver isso e acentuar essas coisas que a gente tem de melhor dentro das ações do Evangelho. Tem muitas coisas que a gente sabe, mas a gente não vê uma forma de aplicar. E o Evangelho de hoje fala assim, aplica aquilo que você sabe. Então a melhor forma de aplicar aquilo que nós aprendemos através do Evangelho, através de vários livros que você leu, através dos filmes que você assistiu, através de várias palestras. Como que eu vou aplicar tudo isso? Através daquilo que eu faço de melhor. O que você faz de melhor? No dia a dia, o que você se diferencia? Alguma coisa você tem. Porque você é uma forma única, então alguma coisa você tem. É pegar isso e potencializar. Transformar o Evangelho em prática é você colocar as suas mãos para trabalhar em favor, em primeiro lugar, de você e em segundo lugar, do próximo. Porque se você não estiver forte, você não consegue aplicar o Evangelho de forma suficiente. Precisamos cuidar da gente para que a gente consiga aplicar o Evangelho. Para a gente conseguir transformar o Evangelho. Durante muito tempo, principalmente dentro do meu estudo, eu via o Evangelho como algo muito dogmático. Algo lá em cima, envolvido com um monte de regras, com um monte de leis. E daí a gente pensa, né? Gandhi, ele diz que pode se perder tudo do Antigo Testamento, pode se perder tudo do Novo Testamento. Mas se ficar as boas aventuranças, nada foi perdido. Porque nas boas aventuranças, ali está contido um ato de comportamento, atitude.
E daí a gente percebe que o Evangelho, ele vem para os nossos atos do dia a dia. Não é para apenas um tempo de adoração. O Evangelho não é para um templo de adoração, ele é para a execução sua do dia a dia, para suas normas de conduta, para aquilo que você faz no dia a dia. É tirar o Evangelho da prateleira e colocar ele mais perto do nosso coração. É quando eu ver alguém tocando uma música, reconhecer que ali tem um Evangelho. Quando eu vejo alguém falando, reconhecer que ali tem um Evangelho. Nas doações, nas caridades, em tudo que nós estamos desempenhando. Porque esse vai ser o Evangelho mais do que nunca do futuro. Porque há muito tempo atrás, o que nós pensávamos de Evangelho era um ato de somente caridade, e de uma caridade muitas vezes até assistencialista. Mas hoje o Evangelho ele se torna algo tão amplo, porque nós estamos com mais conhecimento. Um conhecimento que já está embutido dentro de cada um de nós para acesso. Para cada um de nós acessar. Nós estamos vivendo um tempo de transformação. Tempo de transformação. Você pode olhar para o seu espelho interior e você vai perceber que a pessoa que você é hoje não é a mesma pessoa que você era no final do ano passado. Quantas reflexões você está fazendo nesses últimos dias? Para que isso? Para o Evangelho ser mais eficiente. Nós aprendemos dentro de toda essa linha de raciocínio que não existe coincidência. Então não é coincidência o que eu estou passando, o que você está passando, e sim um processo de providência, de maturidade. Nós estamos sendo forjados para novas experiências. Para novas experiências mediúnicas, para novas experiências que vão ter na nossa casinha, para novas experiências fora da casa, outros trabalhos chegarão por aí. Por quê? Como abrimos o vídeo, porque estamos em movimento, sempre em movimento. Então essa é uma concepção que a gente precisa ter em relação ao Evangelho. Tirar o Evangelho do altar e colocar o Evangelho dentro da sua casa. Tirar o Evangelho lá da torre e pôr o Evangelho aqui. Na nossa vida, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. É tentar pensar como o nosso Cristo planetário pensaria nas nossas tomadas de decisões, nas nossas escolhas, nos nossos sentimentos. Quanta gente sofreu nesse começo de ano? Nós iniciamos 2020, eu não sei se vocês perceberam, com queda de avião, teve muitos abalos de efeito físico, tivemos pandemia, desencarne coletivo, tantas coisas acontecendo. Para quê e por quê? Porque nós estamos vivendo um grande choque de transformação. E quem que vai entrar nesse vagão? E como que nós vamos entrar nesse vagão? De forma muito simples. Não tem algo magnífico, é simples. É mudança de atitude do dia a dia. O vídeo que a Dani mostrou retrata um pouco desse princípio. É mudar a conduta. Trabalhar mais em cima do perdão. Entender que algumas pessoas partem da nossa vida, outras pessoas chegam, outras pessoas tomam novos rumos. Mas o que seria a justiça de Deus se nós que fôssemos responsáveis por condicionar a vida do outro? E se não tivesse livre-arbítrio? Nós estamos mergulhados dentro de um grande aquário que estamos se movimentando. E nisso, e para isso, nós precisamos viver uma nova racionalidade de conteúdo. Do conteúdo que nós recebemos, das informações que nós estamos recebendo, até da nossa doutrina, da nossa filosofia de vida. É momento, porque para o saber entrar em prática, precisa de conteúdo. E ele fala aqui, né? A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. E continua. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir
por inútil. Ou seja, não adianta a gente saber e não aplicar. Não adianta a gente ler frases maravilhosas e textos lindos se nós não colocamos isso em prática. Daí você fala assim, nossa, mas eu não consigo ser um espírito dessa envergadura. Mas você tem na sua mão aquilo que você é depositário. Então a sua família, você pode exercer o evangelho na sua família. Você pode exercer o evangelho na educação de um neto. Você pode exercer o evangelho nos seus relacionamentos. Então o evangelho ele pode ser aplicado de várias formas. Daí você pergunta, mas como que eu aplico? E que tipo de evangelho é esse que se aplica? Solidariedade, carinho, compreensão, tantas coisas. É pensar como espírito evoluído. É como falou a Dani, a gente começar a exercitar a pensar como espírito de mundo feliz. Mas a gente só vai conseguir fazer isso dentro da nossa realidade. Você não vai conseguir aplicar o evangelho na realidade do outro. Você só consegue aplicar o evangelho e colocar tudo isso que você sabe dentro da sua realidade. E com muito carinho eu falo mais uma coisa. Não queira também que o outro aplique o evangelho da forma que você aplica na sua vida. Não vamos emitir esse julgamento. Não vamos querer achar que a forma com que eu conduzo a minha vida e a forma com que eu conduzo os meus conhecimentos e culturas são as formas mais certas que tem. É preciso entender que cada um está no seu tempo. E a forma com que você vai condicionar o evangelho para a sua vida é uma particularidade sua. Com amor, com aquilo que você entendeu, com o estilo da sua envergadura. Então, hoje a lição, ela pede para cada um de nós tirar esse evangelho empoeirado que está na prateleira e deixar ele mais perto da gente. Deixar ele mais perto da gente, em todos os seus atos. No trânsito, nas suas aulas, nas suas conversas, no seu dia a dia. É o evangelho mais perto de você. Porque ele está na nossa consciência. Ele está gravado na nossa consciência. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Não deixar o evangelho complexo. Trazer simplicidade para ele. Porque Jesus foi simples. Ele falava em parábolas. Mas ele tinha conteúdo. E simplicidade não significa falta de conteúdo. Pelo contrário. Pelo contrário. Então vamos pensar nisso durante a semana. Vamos trazer o evangelho para mais perto de cada um de nós, dentro da nossa realidade e dentro da nossa história. Porque a nossa história ajuda a construir outras histórias. Na certeza que nós vamos ser exemplos para muitos poderem, de repente, pensar que ele também consegue, dentro da realidade dele e dentro da vida dele. Uma ótima semana a todos, muita paz no coração, que Jesus continue nos abençoando sempre, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Estaremos aí com mais um comentário do nosso evangelho nesse sábado maravilhoso. O frio está chegando, né? E de pandemia com friozinho, meu Deus do céu, né? Só vamos começar a comer coisas gordas, né? Nessa época é triste, porque no frio você já come mais e come muito. E ainda de quarentena trancado em casa, Jesus amado, né? Então, muita paz no coração de cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa tarde, queridos amigos. Mais uma vez, uma tarde muito rica, de muito ensinamento, de muito conteúdo para reflexão dessa nossa semana, que vamos entrar. Então, que nesse momento, através da nossa prece de encerramento, possamos selar, de alguma forma, esses conhecimentos no nosso coração. Deus, que colocaste em cada um de nós o germe do amor, do crescimento, da evolução, do bem-querer. Acolhe
a cada um de nós neste momento, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos empecilhos, mas também com toda a boa vontade que trazemos dentro de nós. Sabemos, Senhor, que precisamos muito mais do que a boa vontade para que todas as coisas se executem em nós. Por isso te pedimos, sê conosco, que através de todo o conhecimento que já temos, de tudo que trazemos como bagagem espiritual até os dias de hoje, nos armemos de coragem e nos empenhemos daqui para frente, um tanto mais. Porque sabemos, Senhor, que nos foi dado esta oportunidade riquíssima de evolução, de crescimento. Nos foi dada a oportunidade de resgatar, pelo amor, tantos queridos do nosso coração. Senhor Deus, que neste trabalho que nos foi concedido, através da nossa casa tão querida e amada, que possamos entender que esse trabalho não é nosso, esse trabalho é teu. Que possamos, amado Mestre, trazer no nosso coração a certeza de que muito mais do que queremos fazer é o que devemos fazer. E que possamos enxergar, além da vaidade do nosso coração, que o trabalho é vosso. Que dessa forma, Senhor, possamos nos inspirar no modelo de tua vida, para tornar a nossa vida um pouco mais produtiva no bem. E assim, Senhor, trazendo para esse momento todas aquelas pessoas que gostariam de estar aqui conosco e por algum motivo não podem. Começando o nosso trabalho agora, neste momento, de levar o Evangelho, que esse momento agora possa ser aquele em que o Evangelho se faz presente através de nós. Todas as pessoas que nesse momento trazemos à nossa mente e no nosso coração, que elas de alguma forma possam perceber o Evangelho através de nós. E na certeza, Senhor, de que temos o amparo que precisamos. Te pedimos que o equilíbrio se faça presente nos momentos de dificuldade. Que esse equilíbrio, Senhor, que só vem de Ti, possa nos tornar pessoas um tanto mais pacientes, um tanto mais amorosas, mais humildes, mais ouvintes. E tudo isso que aqui pedimos, e por tudo aquilo que aqui agradecemos, incluímos aqueles que neste momento se encontram em desespero, aqueles que não encontram mais solução para os seus problemas. Que todas as vibrações que emitimos nesse momento cheguem a esses corações. Que se sintam amados, que se sintam abraçados. Que toda a bênção que se faz presente agora em nós reflita neste universo, neste plano e nos outros planos deste nosso universo. Sob a proteção e o amparo de Eurípides Bassanufo, nosso mentor querido, da Mãe Maria, que acompanha sempre seus filhos, e dos nossos anjos de guarda, mentores e amigos, nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade bendita.
E assim, pedimos licença à espiritualidade maior para o encerramento dos trabalhos neste plano, sabendo que ele prossegue no plano espiritual. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja.